Oi gente, tudo bem com vocês? Vim conversar de novo mais um pouquinho, um assunto um pouquinho delicado, mas queria que você me acompanhasse para a gente refletir junto. Vem comigo. Como eu contei para vocês, no fim do ano, eu tô num processo louco aqui em casa, mudando, empacotando coisa, não tenho um canto livre de tranqueira aqui, mas arrumei um tempinho, um espacinho para vir aqui falar com vocês. Eu fiquei refletindo, já faz um tempo isso, uma postagem da Andrea Werner contando sobre o Theo. Eles foram na piscina do prédio deles e o Theo brincando feliz na água, tudo. E uma criança falou, não vai perto daquele menino porque ele é esquisito. E aí ela chegou na menininha e disse, ele não é estranho, ele não é esquisito, ele só é diferente, ele não aprendeu a falar ainda, mas ele está aprendendo e tudo mais. E a menina não respondeu nada. E segundo ela, o pai da menina estava presente e não se manifestou. Não conversou com a menina, não foi conversar com a Andrea, muito menos com o Theo. E aí ela disse que conversou com o pessoal do condomínio e tudo mais. Então eu fiquei pensando muito nisso. Fiquei muito incomodada com isso que eu li dela. E depois ela disse que no dia seguinte foram pra piscina e ela tava ali meio angustiada, sem saber o que ia acontecer. E acabou dando tudo certo e várias crianças se aproximaram do Theo e brincaram e tudo mais. Então isso me trouxe a reflexão do e se fosse seu filho? É uma coisa que eu já falei aqui, já escrevi também. Cabe aos pais a educação dos filhos. Não é escola, não é um vizinho, não é na rua, não é na revista. É a família que tem que educar, são os pais. Então, o que eu penso os pais precisam educar, precisam ensinar para os seus filhos a respeitar as diferenças. Nós vivemos num mundo muito diverso. Já passou a época em que a família era considerada pai, mãe e filhos. Você pode até não aceitar a posição do outro, mas o respeito é fundamental, é obrigatório, eu diria. Então, mesma coisa no caso da criança autista. Mesmo aquela em que você olha e fala, mas não parece autista, tem certeza? É uma forma de discriminação. Você está querendo julgar aquela mãe, aquele pai, aquela família. Nossa, você está falando que é autista, mas tudo é autismo agora. É moda. Então, não é assim que funciona. As famílias precisam explicar, as escolas também precisam ter informação e todo mundo falar a mesma língua. Porque senão cria uma confusão ali de ambientes, na escola fala uma coisa, na casa fala outra, na esquina fala outra e a criança vai ficar ali meio perdida. E quem sofre é quem está ouvindo e sentindo todo esse preconceito, todo esse julgamento. Isso não é bom para ninguém, nem para quem está sofrendo, nem para a família que está ali por detrás também. Então fica aqui a reflexão. E se fosse seu filho que fosse discriminado numa festa da escola, não fosse convidado para uma festa de um amigo, para alguma cerimônia, alguma festividade dentro da escola? E se fosse seu filho que estivesse brincando na piscina, no parquinho, correndo na rua, onde quer que seja, e todo mundo se afastasse e sendo apontado, aquela criança é esquisita? E se fosse seu filho que fosse discriminado pela cor da pele, pela cor do cabelo, se o olho é puxado, se é grande? E se fosse seu filho que sofresse o preconceito de ser chamado de gordo, de magro, de muito alto, de muito baixo? Então se coloque no lugar dessas pessoas, dessas famílias. Vamos refletir sobre isso, porque isso afeta as nossas crianças e afeta a gente, como mãe, como pai, como familiar, como qualquer pessoa. Então, seja criança autista, que tenha síndrome de Down, que tenha uma deficiência auditiva, visual, intelectual, o que não importa, não importa. A gente precisa se colocar no lugar do outro, sem olhar torto, sem julgamento. Um dia no shopping a gente recebeu um olhar torto, porque o Matheus começou a fazer birra, porque a gente saiu de uma loja sem comprar nada. Eu até escrevi sobre isso no Instagram. Era um casal com uma criança. A primeira pessoa que olhou para trás feio foi a criança. Depois os pais acompanharam.
Então, no mínimo, o pensamento era que absurdo, um menino desse tamanho fazendo essa birra aqui no meio do shopping, que esses pais não educam. E o Gabriel tava quietinho, então o Matheus tava de mão dada com meu marido, eu tava atrás com o Gabriel. A gente tava subindo a escada rolante pra ir embora, e o Matheus começou a gritar porque não tinha comprado nada na loja. E aí todo mundo olhando feio. Se você espera normalmente uma birra de uma criança pequenininha, e ele um osso feito. Então, não julgue. Você não sabe o que aconteceu antes, você não sabe por que situação aquela pessoa passou, por aquela família passou. Você não sabe se existe nenhuma outra condição ali por trás daquilo tudo. Então, o primeiro pensamento normalmente é retardado mental, porque ainda se usa esse termo feio. Então, fica o convite para a gente pensar, refletir. Antes de você olhar feio para o filho dos outros gritando ali no shopping ou no parque, pensa se fosse o seu filho. Se você estivesse lidando com algum problema ali, tentando remediar a situação e recebesse um olhar torto, como você se sentiria? Esse era o recado do vídeo. Convido todo mundo a pensar, conversar comigo. Eu acho que a gente vive numa época de muita diversidade e que tem muito pouca tolerância. Então a gente precisa exercitar isso, se colocar no lugar do outro e exercitar a bondade, a solidariedade principalmente, que falta tanto. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo.